Seguindo com os algoritmos, agora é o algoritmo do relógio, né? Como que funciona esse algoritmo então? O algoritmo do relógio é uma lista circular com ponteiro apontando para a página mais antiga. Então o algoritmo se repete até encontrar o bit R0, então se não tiver uma página referenciada. Se o R for zero, troco a página e desloco o ponteiro para para a próxima página. Porém, se o R for 1, então eu coloco como R sendo zero, desloco o ponteiro e eu não retirei a página e eu continuo buscando. Então, basicamente, seria algo assim. Nesse momento ocorreu uma falta de página e o item C, a página C foi a que tem que ser examinada. Então, quando ocorre essa falta de página, eu vou analisar nessa página aqui o R, o bit R. Se o R for zero, eu retiro a página C e coloco a página que está necessitando ser alocada. Se o R for 1, eu pego, coloco ele como zero, o bit R da página C, e passo para D. Então ele avança o ponteiro e continua procurando isso daí. Tiago, mas e se todo mundo tiver com bit R igual a 1? Quando ele der essa volta aqui, esse daqui vai estar com zero, se ele não foi referenciado novamente. Então, uma hora, alguma das páginas vai sair. Tá? Isso daí ele vai conseguir fazer esse tratamento. Algoritmo de substituição de páginas do Least Recently Used. Então, é o algoritmo que ele vai estar falando sobre as páginas menos usadas recentemente, né? Então, pode aparecer como LRU ou às vezes MRU, né? Então, esse M ali está meio de menos. A troca, né, de páginas nesse sentido seria trocar a página menos referenciada ou modificada recentemente. Com isso, para ficar fazendo essa análise, gera-se um alto custo. Então, uma lista encadeada com as páginas que estão na memória, com as mais recentemente utilizadas no início e as menos utilizadas no final. A lista deve ser atualizada a cada referência de memória, né? Então, tem isso daí. E para implementar isso, pode ser feito tanto por hardware quanto por software. No caso do hardware, existe a MMU, né, que ela vai dar esse suporte para a implementação desse LRU, esse algoritmo. Então, no caso, a primeira opção seria fazer o quê? Um contador de hardware, 64 bits, vai contar as instruções executadas. Então, após cada referência à memória, o valor do contador é armazenado na entrada da tabela de página referente à página acessada. Quando ocorre falta de página, o SO examina todos os contadores e escolhe a página que tem o menor valor. Por isso que eu falei que tinha um certo custo nisso daí. A gente pensando por hardware, né, então aqui a gente teria essa opção de fazer essa verificação. Então aqui tem um monte de quadradinhos, mas a ideia seria uma matriz n por n bits, e a ordem desse exemplo seria aqui no quadro A, né, seria 0, 1, 2 e assim por diante. Né? O que é essa ordem? A ideia dele é o seguinte, isso daqui eu tenho essa matriz onde inicialmente tudo vai estar zero. Tá? Então, zerei tudo. Nesse primeiro ponto, a página 0 vai ser acessada. Como que ele faz? Então, a ordem é página 0. Beleza, ele veio aqui. Na linha, ele preenche tudo com 1. Põe 1 em todos. Tiago, mas por que está 0? Porque depois que ele pôs 1 em todos, ele vem na coluna e coloca 0 em todos. Na primeira vez, não vai mudar muita coisa. Agora aqui, ele vai pegar e vai acessar essa linha 1. Então, na linha 1, ele foi lá e colocou 1 em todos, foi lá e zerou aqui. Nota que ele zera também a coluna toda, então ele vai zerar a linha de cima. Ó. Antes era 1, aqui virou 0, então zerou a coluna toda. Fez acesso na 2, então ele vem para cá, 1 em todo mundo e zera a coluna 2. Foi lá, fez acesso na 3, pôs 1 em todo mundo e zerou a coluna 3. Agora ele volta a acessar a 2. Então, ele põe 1 em todo mundo e zera a coluna 2. Nota que aqui era 1, ele zerou novamente. Foi lá, acessou a linha 1. Então, ele pôs 1 em todo mundo e zerou a coluna 1. E assim sucessivamente. Ele foi lá, fez na 0, fez agora na 3. Então, isso daí quer dizer, cada referência que ele está tendo. Ele foi fazendo. Chega nesse ponto aqui, ele atualizou a 3, novamente, pôs 1 em todas, 0 na coluna 3. Aqui, nessa última opção, né, nessa
último quadradinho, se fosse para retirar alguém, quem é que ele retiraria? Ele vai olhar aquilo que tiver o menor valor binário. Então, aqui, se a gente olhar nesse sentido, o menor é essa daqui. Ó. Então, ele vai retirar essa página, esse frame, que estaria, né, no caso, o frame de índice, aqui no caso 1. Então, ele vai retirar esse para substituir. Porque os outros, o valor deles é maior do que esse daqui. Então, ele pega o menor valor e retira. Então, é assim que ele vai acabar fazendo. Tá? Se fosse nesse primeiro ponto, todos eles estão com menor valor. Então, ele poderia retirar qualquer um desses. Conforme vai avançando, nesse caso, se fosse nesse momento aqui, né, que fosse necessitado tirar uma página, ele retiraria essa última daqui. Tá? Então, ele vai criar uma matriz n por n bits de quantas páginas você precisar ser analisado. É assim que ele vai fazer. Isso daí é feito por hardware. Porém, eu posso implementar tanto por hardware quanto por software. Por software, eu tenho duas maneiras. Eu tenho o NFU ou LFU, né, e o aging, que é o envelhecimento. Como que vai funcionar? Então, esse NFU ou LFU, para cada página existente, né, ele vai ter um contador para ela, iniciando com 0 e incrementando a cada referência de página. A página com menor valor do contador é o candidato à troca. Então, quer dizer, ela foi menos referenciada. Né? Então, eu consigo retirar isso. Esse algoritmo não se esquece de nada, porque cada referência você tem que ir anotando. Então, o que acontece? O problema disso é que pode retirar páginas que estão sendo referenciadas com frequência. Apesar do número do indicador dela ser baixo, mas ela está sendo referenciada naquele momento. Então, o compilador com vários passos, por exemplo, passo 1, tem mais tempo de execução do que os outros passos. A página do passo 1 vai ter mais referências armazenadas. Né? Então, ele vai ter esse ponto e ele pode estar, muitas vezes, retirando páginas que têm poucas, o menor valor de contador. Então, sempre esse passo 1 vai ser mais tempo de execução, então ele vai ter mais referência, o contador dele vai ser maior. Então, as outras páginas podem ser retiradas da memória para ter essa substituição, caso necessário.